Graça e paz, igreja do avivamento. Dê um forte aplauso àquele que vive, reina, governa as nossas vidas e a nossa história. Quantos podem louvar ao Senhor, dando a Ele exaltação ao seu santo nome? Quantos podem aplaudir o Senhor de pé por todos os benefícios que Ele nos tem feito? Quantos podem nesse aplauso liberar gritos de júbilo e vitórias na sua presença? Porque é possível, meu amor, é possível, maravilhoso. Nós está sobre nós. Nós somos o respaldo da glória do eterno da terra. Os que recebem esta palavra e esta direção começam a liberar gritos de júbilo, gritos de exaltação. Bem-vindos à reunião de avivamento. Nós estamos padronizando uma mente para a nação, uma mente que cada pessoa entenda o valor do seu investimento. Esse congresso ele faz um investimento muito grande. E esse congresso mexe com a economia de Manaus e a economia do Brasil. Nós sabemos que na gastronomia, no campo, conhecemos também de hotelaria, transporte e souvenirs. O Congresso consegue fazer um impacto financeiro violento em toda a cidade, que nesta hora está precisando de muita ajuda. O Amazonas, não Manaus, o Amazonas está debaixo d'água. 62 municípios debaixo d'água, quase a totalidade dos nossos municípios. Sabemos que tem gente que durante os próximos 90 dias não sairão das suas casas, não plantarão, não comerão. Existem cidades aqui, uma delas é a Mundá, que agora corre o maior risco na cheia, porque a cidade tem em média 2.500 jacarés por habitante. O que significa que os filhos são comidos dentro de casa, na cheia. Eles entram nas casas e comem as crianças. Nós estamos vivendo uma aparente catástrofe. O que a Globo tem falado, o que a Globo tem divulgado e os outros jornais e a mídia digital não é absolutamente nada dentro da realidade que esses povos ribeirinhos estão vivendo. E milhares de pessoas deixam de se locomover das suas casas. Milhares, milhares e milhares. E não podem estar nessas delícias que você está e compartilhando o que você está. Então o seu investimento, quantos aqui vieram de fora, levante as duas mãos e faz assim. Só os que vieram de fora. Agora dá uma voltinha de 360 graus para que você veja quantos vieram de fora. Basicamente 99% do auditório é de fora, porque a gente hoje bloqueou a entrada do MI para dar lugar aos visitantes. Pode dar um aplauso ao Senhor? Muito obrigado por você ter vindo e muito obrigado pelo seu investimento. Hoje aqui nesse auditório deve ter 4.500, 5.000 pessoas que vieram de fora. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tremendo isso. Hoje, essa madrugada estão chegando centenas e outras mais. E até domingo, outros milhares. E domingo pagaremos a conta. Naquilo que Deus vai estar fazendo e realizando na sua vida. E esse congresso será literalmente um divisor de águas históricos na sua vida. Esse congresso vai mexer com a sua estrutura. E esse congresso vai fazer de você um líder melhor do que você é em todos os aspectos. Só quem não crê, fique calado, por favor. Pode ser mais forte essa prova. Nenhuma das nossas reuniões
tem sido feita para enfeitar o auditório, tem sido provocada para trazer mudança. Se você sair daqui e não entender o que é o código genético, você também não vai entender o que é inteligência e sabedoria. E eu faço um convite ao Espírito Santo na sua vida, para que você entenda do que Deus vai lhe ministrar. E coisas que você nunca ouviu em toda a sua história vão começar a acontecer hoje. A partir de hoje, eu proclamo que vira uma chave nova na sua vida e na sua história. Eu acho que alguns receberam, e eu acho que outros estão recebendo, eu acho que alguns estão crendo, eu acho que outros estão crendo que uma chave nova vai ser virada na sua vida. Os que tomam posse mesmo, veem o grito de vitória mais alto. Diga a pessoa ao seu lado: essa chave vai ser virada na minha vida. Agora, dá um abraço e um beijo em 3 pessoas que estão ao seu lado. Que número Jesus nos escolheu? Qual foi a seleção de Jesus? No livro de João, capítulo 6, versículo 70, Jesus disse: foi eu que lhes escolhi em número de? Mais alto. Mulheres? Homens? Juntos? Foi eu que lhes escolhi em número de? 12 é uma escolha messiânica. 12 é uma intenção do próprio Jesus. João 6, 66 a 70. Mas eu não gosto de falar João 6, 66, porque alguns juntos ficam João 666. Aí o versículo 70, que vai dizer que o Senhor nos escolheu em número de 12, mas um é monossômico. Diga monossômico. Fale mais alto. Quem aqui não sabe o que é monossômico? Levante a mão. Faz assim, olha, com as 2 mãos. Ok. Quem sabe aqui o que é monossômico? Ok, porque foram em conta. Se não fosse, estaria no mesmo quadro deles, sem saber o que é um monossômico. Monossômico é um isolado que pensa como quer, que faz o que quer, que anda por onde quer e que se torna uma ameaça para o organismo dentro da questão celular, onde ele foge da célula, onde ele foge do núcleo principal, ele se torna monossômico e ele começa a agir de uma forma nociva, desenvolvendo síndromes, doenças diagnosticáveis. E o alvo do monossômico é matar o organismo. O monossômico é um dos causadores das doenças mais fatais, que roubam a vida e ceifam a vida no tempo recorde. E Jesus disse: uma equipe é um monossômico. Uma equipe tem uma mente de diabo. E Jesus o chama de diabo. Um entre vocês é o diabo. Eu tenho 12, mas um fez um caminho extremamente diferente da proposta central. E Jesus é muito claro em mostrar que quando nós viramos um monossômico, deixamos de ser cromossômicos, nós viramos uma ameaça orgânica, uma ameaça para o corpo. Assim como hoje já sabemos que todo cromossomo se move em par, 2 a 2. Mas se um deles decide andar sozinho, ele vira um monossômico. Então, numa equipe de 12, quando o isolado sai, ele vira a ameaça da equipe, a ameaça da igreja, a ameaça do corpo, e ele começa a ser promotor da morte. É provado cientificamente que para cada 144 seres nascidos,
Um deles desenvolve uma síndrome. Para cada 12 grupos de 12, um dos grupos desenvolve uma síndrome e começa a reagir, raciocinar de maneira diferente ao propósito central. Isso é científico-biológico. Isso é na genética. E esses cromossomos degenerados ou degenerativos, eles começam a entrar numa guerra de entendimento de espaço, e eles querem o espaço deles, e dentro da cadeia da genética, e dentro da cadeia, ou chamadas grupos de 12, no 144 do grupo, um desses grupos começa a ter ideias diferentes. Quem já sabe o que eu estou falando? Ok, esses grupos começam a raciocinar em outro nível, e eles começam a se tornar a ameaça dos outros 11 grupos de 12. Um só grupo pode ser o degenerativo, e pode ser a explosão negativa de toda a sua conquista. Ele pode ser o problemático e trazer uma desordem cromossômica espiritual, e toda a sua igreja dissolver. Diga: cuidado com os 12. Fale novamente. Tenha cuidado com os 12. Não é cuidado com os 12. Cuide dos 12. Ame os 12. Respeite os 12. Invista nos 12. De todas as gerações da igreja. Porque um grupo de 12 que tenha má formação, desenvolvimento de síndrome, matará seu ministério e matará você. Ninguém disse amém. Ah, tá, então entendendo. Diga: essa síndrome não será desenvolvida na minha equipe. A minha equipe é saudável. É verdade? Então reaja. Há uma promessa de Deus que Ele fará mudança de sorte. E eu quero lhe dizer que Deus está interessado em mudar sua sorte. Só que não quer a sorte mudada aqui, fique calado. Para nível de liderança, foi extremamente tímido e sem expressão o seu desejo de mudança de sorte. Não faz de conta, eu vou voltar à fita e eu vou perguntar de novo. Quem aqui, só os que quer, tem gente que não quer, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Se Deus quiser me levar, agora Ele pode me levar. Eu estou satisfeito. Deus pode me levar a hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Estou agradecido, mas eu quero viver muito. Você está agradecido, mas quer viver muito. Mas eu quero reforçar a tese e dizer aqui novamente que muita gente que está aqui vai ter uma mudança de sorte absurda. O apóstolo deve estar muito empolgado. É, primeira vez que eu estou pregando. Eu estou muito empolgado. Eu vivo empolgado. Mas eu quero lhe dizer que dentro do código genético, os cromossomos têm direito à mudança de sorte. E dentro da organização dos 12, o cromossomo 12 é aquele que recebe mais mudança de sorte. O cromossomo 12 é aquele que recebe mais instrução. O cromossomo 12 é aquele que recebe mais vida. O cromossomo 12 é aquele que tem a capacidade gerencial de ver todos os outros cromossomos,
entrando em desordem, e há uma ordem fenótipa que diz: corre e age, e o cromossoma 12 entra em ação e sai regulando todos que estão desordenados, e eles conseguem ordenar todos os 12. Então os 12 têm um manto de organização para ordenar todo o organismo e trazer a vida que nós precisamos e mudar a sorte de todos os órgãos da genética, e ele mesmo tem a sua própria sorte mudada. Então quantos aqui recebem, reajam no nível que você recebe. Aleluia. Diga: eu sou 12. Diga com humildade, mas com convicção: eu sou 12. Um dia eu tive uma experiência. A experiência foi muito forte. Estão me vendo pelo vídeo, estão empolgados ali no vídeo. Sou eu mesmo, estou bonito pra caramba. Um dia eu acordei de madrugada e eu falei assim, tem muito tempo: very long time ago. Eu fiquei na cama assim, olhava para a aliança e eu chorava. Eu olhava para a mulher que estava do meu lado e dizia: rapaz, eu sou casado. E eu comecei a chorar porque eu era casado. Uma alegria, uma alegria. Como eu queria que a minha alegria fosse completa, eu acordei ela. Eu falei: amor, eu sou casada. E você não sabia? Se eu sei, mas me deu uma alegria. Quero completar esta alegria. Ficou mais alegre, mais alegre, mais alegre, mais alegre, mais alegre. Porque Jesus disse que quando Ele entra na nossa vida, a nossa alegria é completa, amém? Então virá uma alegria completa na sua vida, no seu casamento, em tudo que você tem, em tudo que você é. Diz aí alguma coisa e libera a tua sorte com o grito de vitória na presença. Eu acordei dizendo: puxa, eu sou casado. Um dia eu acordei e eu chorei. Poxa, eu sou chorão? Sou, ele não é da sua conta. Um dia eu acordei e eu chorei e eu dizia: meu Deus, eu sou crente. Eu sou crente. Aí eu despertei a Deus para que a minha alegria fosse completa. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu sou crente, eu sou nascido de novo. Eu tenho direito a herdar a terra, eu tenho direito a herdar o céu, e eu perdi o inferno. Oh, coisa ruim. Então, Senhor, eu quero dizer que eu estou muito feliz por perder um território como o inferno, ganhar um território como a terra e ser cidadão do céu e viver lá eternamente. Eu sou crente. Alguém que pode reagir e dizer alguma coisa? Você já chorou porque você é crente? Se aquilo que você vive e aquilo que você faz não lhe emociona, você está no lugar errado e não pode fazer o que você está fazendo. Se seu casamento não lhe emociona, você não pode deixar seu casamento ficar assim. Ele tem que lhe emocionar. Se sua equipe de 12 não lhe emociona, você tem que mudar alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para lhe emocionar. Se a sua vida com Deus não lhe emociona, tem alguma coisa muito errada no seu caráter. Porque Deus não mudou, quem mudou foi você. Deus continua Senhor, que maravilhoso, sobre a nossa vida e sobre o nosso todo. Alguém que pode dizer alguma coisa? Ele continua Senhor sobre tudo. Então a gente vai vendo a seriedade do reino. Agora, um dia eu acordei e Deus começou a me ministrar no dia 13 de julho de 95. Deus começou a me ministrar sobre a visão e sobre a multidão de 12 que ia nascer. E eu chorei muito. Quando eu levantei a minha equipe de 12, eu chorei. Quando eu levantei os 144, estava acima da estalagem. Vocês lembram? Eu e Marita. E recebendo aquela multidão,
cada um trazendo os seus 144. E nós chorávamos. E vocês choravam. Quando eu levantei os 12 regionais em cada estado, eu chorei. Quando eu levantei os 12 nacionais e internacionais, eu chorei. Então, se você faz alguma coisa que lhe emociona, a sua vocação é ajustável. Se você faz alguma coisa apenas por fazer, por comando de terceiros, a sua emoção é desajustável. Qualquer coisa lhe abala e qualquer coisa lhe faz desistir. E hoje Deus quer que você saiba que Ele vai lhe emocionar muito pelo fato de você ser 12. Tem gente aqui que vai chorar agradecendo a Deus. Obrigado porque eu sou 12. Eu faço parte de uma equipe ordenada, cromossômica, onde o diabo não vai ter acesso à minha vida, não vai ter acesso à minha história, não vai ter acesso à minha família, não vai ter acesso ao meu ministério. E será espetacular o que Deus vai fazer na nossa história. Quem crê e quem recebe dá um grito de vitória ao eterno. Diga: eu sou 12. Diga a pessoa ao seu lado: eu sou 12. O que isso tem a ver? Você é um cromossomo perfeito. Eu vou repetir porque 4 acreditaram. Você é um cromossomo perfeito. Você não é um monossômico desistido que vai precisar de um socorro porque está lá no meio do lugar chamado trevas, recordam? Extremamente pertinho e recebendo a sentença: ao invés de você matar, você vai morrer. Porque todo monossômico morre. Nenhum monossômico dentro da genética fica livre dessa sentença. Todos morrem. Então Deus está dizendo hoje que vai tirar os sentimentos monossômicos daquilo que você acha que você não é importante, que você não é nada, que você não vale nada, que tem nada, que você não vale. Você vai deixar dessas besteiras, porque você é um 12 de excelência, você é um 12 de nobreza, você é um 12 vocacionado, você é um cromossomo perfeito, e a sua missão é ordenar todos que estão com defeito para evitar as síndromes, evitar as catástrofes e evitar as mortes. Por favor, alguém reaja, desfruta dessa cadeia e faz alguma coisa na presença do Senhor. Eu não ouvi o seu grito de vitória como você poderia dar. E aí você vai encontrar um Deus maravilhoso dizendo: eu te coloco por cabeça. Então os 12 são aqueles colocados por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, e são aqueles fazedores de obras prósperas. Diga: obras prósperas vão ser liberadas a partir das minhas mãos. Então você é um 12 perfeitamente ordenado. E o 12 ele anda com uma mente e um mentor. Ele não anda se auto-mentoreando, porque cromossomicamente tem o par, mas um é mais forte e o outro é o recebedor. Um é o líder, o outro é o recebedor. Sempre, até na genética, tem que haver um líder. Microscopicamente, quando a genética é estudada, isso só pode ver no microscópio uma coisa tão pequenina. E tem lá um líder, dizendo ao liderado o que o liderado tem que fazer para que não haja uma imperfeição. E os dois juntos se unem e organizam e reequilibram todo o ser humano. Então os 12 são chamados para organizar o corpo de Cristo e fazer da igreja uma igreja de caráter perfeito, onde tudo que essa igreja fizer haverá uma prosperidade sem limites. Eu te porei por cabeça, não por cauda, te colocarei por cima e não por baixo, e eu prosperarei. Todo o trabalho que as suas mãos fizer, diga: eu recebo.
chamados de trissômicos. Os trissômicos são os geradores dos cânceres fulminantes. Então eu não sou um acidente cromossômico, onde eu e o meu pai recebemos uma visita estranha e entrou entre nós e começou a dividir o pensamento de mentor e mentoreado, e se tornou a maior enfermidade no meu relacionamento. Tudo aquilo que for trissômico, um a mais no relacionamento, onde o cromossoma está caminhando os 12, aí vem um e entra, como por exemplo, se entrar o cromossomo 22 no 12, se entrar o 21 ou 23 e se infiltrar e fizer um trissômico, você tem um retardo mental e você fica com déficit de aprendizado. É por isso que algumas pessoas até hoje ficam assim, a gente falando, elas assim. Põe a câmera aqui para todo mundo ver, tá? Sabe o que é isso? Chupando chupeta. São crianças. Não reagem. A gente está falando assim. Outros. E outros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 12. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tudo aqui tem 12. O trissômico é um retardado. Então, voltando à nossa chamada cromossômica, por que algumas pessoas não respondem? Porque elas têm um retardo espiritual, um déficit de aprendizado. Tem alguns dons, você dá vida por eles, trabalha por eles, ama, apaixonado, faz. Você não me ama. Quem foi que entrou nessa trissomia? Um monossômico perdido dizendo, tem um 12 vacilão ali. Olha a cara daquele 12. Vamos lá, ele está adormecido. E ele entra. Quando ele entra, ele rouba toda a sua essência, desequilibrando mentalmente quem você é. Então tem muita gente desequilibrada na igreja, que espiritualmente não responde. Estou falando alguma besteira? Que você vê que as pessoas têm um limite muito grande naquilo que está sendo ensinado. Uns estão pegando e fazendo acontecer, correndo, e as coisas acontecendo, e um começa a dizer, não, eu não concordo. Todo mundo que vira um trissômico tem um mentor estranho atrás dele. Vamos ver quem é o mentor estranho. Tem um plantonista do inferno atrás de um 12 para que se torne um trissômico e ele retarde toda a sua conquista e ele não absorva o que Deus quer realizar na vida dele. Mas hoje à noite a palavra de ordem é que você é um cromossomo perfeito e que você é um 12 que vai ajudar o trissômico a voltar a ser cromossômico, e aquele que é monossômico vai encontrar o seu par perfeito e voltará para a grade principal, e todos serão ajustados e o DNA da visão ficará 100% em ordem, e você vai raciocinar numa velocidade muito grande, e aí você vai dizer para todo mundo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do reino, eu tenho um raciocínio sobrenatural. Alguém aqui entende? Então por favor reage e faz alguma coisa na presença do Senhor. Mas esse fenômeno que nós estamos falando de cromossomo, monossômico, trissômico, que gera esses desequilíbrios nas fontes genéticas do 12,
que é governado pelos 12. O DNA é composto de células, mas o que gerencia o DNA são os cromossomos, 23, somados, 46. Porém, o comandante de todos eles, 12. Agora, pergunta a pessoa, por que 12? Diga, porque o cientista descobriu e porque Deus quer. Em 1881, um cientista em Harvard descobriu que nós somos perfeitamente ordenados. O ser humano é o único ser na Terra que cromossomicamente é perfeito. Dê um aplauso ao Senhor. Até a bactéria no seu espirro tem cromossomo, chamado bactéria. Fungos tem cromossomos. O ser vivente mais desordenado cromossomicamente é o gafanhoto. Por isso que Joel chama o gafanhoto de cortador, migrador, devorador, destruidor, praga, pulgão. É uma praga. Porque a desordem dele é entrar na nossa vida, e a ordem dele é entrar na nossa vida e causar uma desordem da nossa história. O mais registrado de todos os seres viventes na terra, depois do homem, acho que eu me esqueci. Pode falar o nome. Se você é ovelha, você é cromossomicamente perfeito. Ovelha não morde, ovelha não grita, ovelha não ameaça, ovelha não dá amarrada. Ovelha entra, bode não entra. Porque um bode no céu vai causar um grande transtorno. E o bode no inferno vai encontrar o lugar dele. Porque ela é desorganizada. Então a gente vai descobrir que existem as ordens de um lado e as ordens de outro lado. Agora, você sabe qual é o animal que tem o cromossomo 12? Similar ao homem? Não diga não, vocês fizeram conta. Quem sabe aqui? O cachorro pastor alemão. Ele é pastor de ovelha. Então ele tem o DNA 12, vai lá e bota a ovelha no pasto. E ele briga com a ovelha, não morde a ovelha, não ameaça a ovelha. Se um cachorro pode fazer isso, trabalhar com ovelha e não agredir, nós que somos cromossomicamente perfeitos, não podemos agredir as ovelhas que Deus nos deu. Ou então é melhor ser um pastor cachorro. As ovelhas correrão menos risco. Nós não podemos trabalhar na desordem cromossômica. Nós temos que trabalhar na ordem cromossômica. E é discutido desde Harvard, em 1881, Oxford, Cambridge, que o homem é perfeitamente organizado. E se ele tiver uma desordem cromossômica, uma experiência de impacto na vida dele, coloca todo o organismo em ordem. Então hoje você vai ter uma experiência de impacto para que todo o seu organismo entre em ordem. Tem pessoas aqui que de fato será a
impacto. Uma poderosa mudança. Diga, eu sou organizado. No corpo, na alma, no espírito. Eu sou organizado. Olha para mim. Na mente. Todo cromossomo que migrou como monossômico, que entrou como trissômico e perturba sua mente, a ordem é que haja uma liberação hormonal e você seja perfeitamente ajustado. Toda experiência de impacto com Deus provoca na nossa mente uma mudança e todo o nosso corpo sofre uma transformação. Tem gente aqui que vai ser perguntada assim: pai, o que aconteceu contigo? Sua pele está outra. Isso é mesmo, Senhor. A cor do seu olho brilha, o seu olho brilha. Eu não tinha visto que você tem os olhos tão bonitos. Seus olhos brilham. Olha suas unhas, parece que estão pintadas. Essas estão, mas tudo bem. Olha as unhas, estão tão bonitas. Seu cabelo cresceu. Olha, tem careca aí olhando em mim. Não é milagre, mas é exagero de milagre, né? Mas isso é possível. Porque no derrame cromossômico, hormonal, a pele muda, os olhos mudam, a alegria muda, o humor muda, tudo muda. Você fica cheio de alegria, as pessoas, você viu o que aconteceu, sei o quê? Ah, não vou te dar notícia não, você só vive rindo, por quê? Você vai ser invadido de uma alegria sobrenatural. E será apagado da sua mente os dias difíceis, os dias de dores e calamidades, os dias de sofrimento serão arrancados da sua mente e você será uma pessoa extremamente organizada nas suas relações e Deus fará de você um líder no sobrenatural de Deus. Os que recebem, por favor. Diga a pessoa ao seu lado: meu irmão, a notícia que você mais vai ouvir é: o que aconteceu com você? Você mudou muito. Pensa aí no inferno. Porque o vento queimava as nossas bochechas e eu não podia esconder meus lábios, porque eles são um chofar natural. E queimava meus lábios, essas coisas lindas que minha mãe me deu, e arrancava o couro. Que se eu usasse batom, a indústria de batom ia lucrar muito comigo e Angelina Jolie. Tenho inveja de ninguém que tem boca grande nem berço largo. Não é? Mas lá em cima no Monte Sinai a gente desceu, experiências agradabilíssimas. Agora me responde algo, por favor. Me explica. Como é que um homem cheio de idade, com quase 80 anos, sobe ao Monte Sinai, com a pele enrugada, batida do vento, do sol, do calor, do castigo desértico? Ele sobe no monte e ele desce. Ele sobe chateado para falar mal do povo e para entregar o ministério. Raça desgraçada, campada de filho da mãe. Chega lá no topo do Monte Sinai. Deus disse: Moisés. Ele: sim, Senhor. E Deus dá um derrame nele novo. E ele volta com o rosto brilhante.
porque a experiência com Deus nos dá uma cara nova. Eu vou repetir: a sua experiência com Deus vai te dar uma cara nova. Em todos os aspectos, o seu rosto vai brilhar na presença do Eterno. Diga amém e dê a Ele um grito de vitória. Glória a Deus! Diga a pessoa ao seu lado assim: escute bem. Tem jeito para mim. Agora olhe novamente, para você fazer o revanche agora. Olhe novamente para a mesma pessoa e diga: escute bem. Tem jeito para mim. Você sabe por quê? Porque se você não acreditar que tem jeito para os outros, como tem jeito para você, você não pode mais responder. Glória a Deus, Senhor! Porque você é considerado o maior hipócrita de todo o planeta. Porque nós passamos o dia crendo e pregando para os outros que eles vão mudar. Então nós temos a obrigação de ser mudados. Fala, Senhor! Para ficar pregando para os outros é muito bonito, é lindo, emitir uma aula para terceiros e não viver a essência daquilo que nós estamos falando. Então diga a pessoa ao seu lado: você vai ter uma experiência de mudar esse rosto. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Quando nós pregamos para os outros, quando nós falamos para os outros que eles vão mudar e eles vão ter oportunidade de vida, e a gente não muda, a oportunidade não chega a nós estamos mentindo. A verdade do Evangelho não é aquela que eu quero viver, é aquela que eu estou vivendo. O que você quer viver é um sentimento profético, isso vai chegar. Mas aquelas coisas básicas, elementares, você já tem que ter no seu caráter. Nós não estamos falando de qualquer pessoa ser um congresso de 12. E eu não espero que cada 144 grupos aqui de 12, um deles seja anômalo. Um deles seja doente. Um deles seja promotor de síndrome. Um deles seja monossômico. Um deles seja trissômico. Um deles seja absolutamente desajustado. Para cada 144 grupos de 12, o cientista falando de Harvard, um deles sofre um ataque monossômico ou trissômico. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus me livre. Diga: bata e retirada em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Diga: vai começar um avivamento na minha vida. Eu serei um 12 extremamente ajustado. Amém. Eu lhes escolhi em número de 12. Mas um de vocês é monossômico. É o diabo. Quando Jesus disse isso, Harvard ainda não tinha estudado essa ciência. Nem existia. Mas
Mas quando Harvard estudou essa ciência, não consultou a Bíblia e descobriu que nós 12 somos uma esperança para o corpo, assim como os 12 são a esperança do corpo de Cristo. Se os 12 forem ordenados e cromossomicamente estiverem ordenados, terão uma outra face e vão adquirir uma identidade ajustável, onde todo mundo verá essa identidade como uma fonte de equilíbrio em todos os sentidos. Tudo aquilo que foi roubado na sua vida, eu creio que você será restituído. Eu só vou falar para os que creem. Tudo aquilo que foi roubado na sua vida, eu creio que você será restituído. Vamos lá, a Bíblia diz: eu lhes restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Os anos que foram consumidos pela desordem, os anos que foram consumidos pelos destruidores da lavoura, porque tem muito gafanhoto querendo entrar na sua alma e destruir a lavoura da sua essência. Pois hoje nós vamos proibir a ação desses agentes malignos, porque Ezequiel diz: eu vejo um exército montado contra o exército do Senhor, e ele é ordenado como se fossem gafanhotos vestidos com patentes altas. Até Ezequiel já tinha visto a desordem cromossômica, que os gafanhotos se levantaram e se organizaram como um grande exército para destruir o povo de Deus. Pois hoje eu quero dizer que nós temos todos os antídotos e nós temos todas as fórmulas para dizer a esses gafanhotos que saiam da nossa rota e saiam da nossa lavoura, porque nós somos ordenados por dentro e por fora, e já temos uma identidade no rosto que brilha por causa da experiência sobrenatural que temos com o Senhor. Quem crê e recebe, libere o trigo de vitória. Diga: minha experiência com Deus me dá direito a organizar tudo na minha vida que está fora do ajuste. Eu quero dizer que tem gente que vai sair daqui dizendo assim: puxa vida, eu estou flutuando, porque hoje Deus vai liberar uma unção nova em você. Só quem deseja essa unção nova se move da melhor forma de onde você está. Só quem deseja essa unção nova, tome posição diante de Deus, fique em pé, levante as suas mãos e comece agora a entrar no mundo espiritual, ordenando os gafanhotos, cortadores, mingadores, destruidores, todo tipo de praga e pecado que se levanta nessa desordem para vir organizadamente contra a nossa vida, que temos a ordem cromossômica para destruir o nosso DNA e causar a trissomia, e causar a monossomia, e fazer de cada um de nós um isolado, convocado à morte, fazer de cada um de nós alguém mentoreado pelo estranho, por uma mente estranha e por uma mente que não tem essência. Os gafanhotos que se levantam começam
não permitindo monossomia, tricomia, trissomia, mas vindo a ação do reino e fazendo de cada um líder do sobrenatural. Você é um 12 perfeito. Deus te abençoe. Amém. Diga aí, eu preciso dar-me sabedoria, dar-me inteligência, dar-me instrução. Assim, eu quero lhe dizer que eu decido quem eu quero ser. Depois que Jesus decidiu na cruz, eu só posso me aliar às decisões. Acabou. Está decidido que nós seremos mais que vencedores. Não é aquele que sai logo que está no mundo. É que Jesus nós somos mais que vencedores. Não é aquele que sai logo que está no mundo. Tudo isso sabe, pratica. Então eu decido que eu quero ser. Porque eu estou debaixo de pressões. E na pressão se revela o líder que nós somos. Não se revela o líder que nós somos na mesa da comunhão, no bate-papo descontraído. O líder que nós somos é revelado quando a guerra é intensificada. Olhe para mim. Verdadeiros príncipes não são forjados em palácios, mas na guerra, senão não tem direito à coroa do rei. Então você vai sair da sua zona de conforto. E nessa sua guerra você vai ser treinado. Quem aqui já ouviu falar do príncipe William, esposo da princesa Kate? Já ouviu falar? Onde foi o treinamento dele? No Iraque, meu. No Iraque. Quando a gente era menorzinho, eu tenho um irmão que era muito bom em geografia. E aí meu pai dizia assim: qual é a capital de Austrália? Qual é a capital da Austrália? Bem, pode falar. Adelaide. Sydney é a capital econômica. Adelaide é a capital política. Qual é a capital da Bolívia? Qual é a capital da Bolívia? Sucre, não é La Paz. La Paz é a capital econômica. Sucre é a capital política. E ficava brincando. Qual é a capital disso? Meu pai dizia, para esse irmão meu, chamado Valmar, está chegando hoje. Qual é a capital do Iraque? Ele dizia inferno. Naquela época já era inferno. O Iraque nunca acaba aquele povo, você já viu? Todo dia carro bom, mata aquele, mata 20. Nunca acaba, porque mata 20 e 30 nossa 70. Mata 20 e 30. Abraão foi iraquiano. Claro, Abraão foi iraquiano. Caim foi iraquiano. Abel foi iraquiano. Só Deus pode fazer de um iraquiano o homem da fé. Amém? O príncipe vai para o Iraque, para um lugar do inferno da terra. É ali treinado, condecorado quando volta, e participou de muitas guerras e comandou exércitos aéreos na Inglaterra. Por que hoje ele tem a preferência? Porque ele não foi treinado no conforto, ele foi treinado na guerra. Na guerra se revela o nível de líder que eu sou. Tem gente que quer ser príncipe para sentar no trono e competir com o pai, mas não quer ir numa guerra. Nós seremos forjados de tal maneira que todas as vezes que sinalizarem na nossa direção, vão nos respeitar, porque nós temos divisas que todas as nossas guerras foram vencidas. Nós ganhamos todas as guerras. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você pode celebrar o Senhor de uma forma muito melhor do que você está fazendo. Então, todo mundo aqui é príncipe e princesa. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. O livro
Sabaote, o Senhor da guerra. Nem ele se dá o conforto de dizer: eu estou no trono e posso mandar todo mundo para a guerra. Não, eu estou no trono e eu sou o Senhor da guerra. E quem lutar comigo lutará contra o meu braço forte. E todos os inimigos só com o sopro da minha boca cairão. Porque eu sou o Senhor que estabelece vitória sobre a tua vida, e vitória sobre todo o teu ministério, e vitória sobre tudo que tu tens e tudo que tu és. Por favor, reage, e aqueles que creem, no nível que creem, dá um grito de júbilo ao Senhor e se manifesta na presença do Senhor. Assim é. Então nós somos hoje um compêndio. Os 12, Números capítulo 11, Sarrado capítulo. Número capítulo 11 diz que os 12 são chamados de príncipes. Quem aqui quer ser príncipe? Bem-vindo à guerra. Então aplauda o Senhor. Ninguém vai formar o caráter dos 12 apenas com discurso, mas com intimidade. Moisés chamou os 12 e os estabeleceu e disse: haverá um líder sobre vocês. Todos vocês são príncipes, mas para vocês continuarem como príncipes das tribos, vocês têm que ir para a guerra do novo território. Vocês têm que trazer um novo território, e vocês têm que trazer frutos da terra. Então nenhum de nós é gerado na zona de conforto. Diga a pessoa ao seu lado: Deus vai te arrancar da sua zona de conforto. Diga: Deus vai provocar uma crise inimaginável na tua vida e no teu ministério. Senão você não muda. Na crise se nascem os verdadeiros líderes. Os verdadeiros líderes não nascem na zona de conforto. A zona de conforto é uma cilada para roubar a minha unção e anular a minha conquista. É para isso que serve o conforto. O conforto nos convida a um celeiro que tem como paga a morte da alma. Alma, come, deleita-te e regozija, porque eu já fiz um grande celeiro. E Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então, às vezes, a zona de conforto nos tira de foco e começamos a preparar coisas para nós e não para o Ele. Começamos a fazer coisas para nós e não para o Eterno. E aí descobrimos que essa área de conforto não treina a minha liderança, nem faz de mim um líder desejável. O verdadeiro líder é aquele que vive inconformado. Não, estou bem. Meu ministério, uau, tranquilo, está tudo ótimo. No meu não está, não. No meu está intranquilo, está perturbador, tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, porque se não tiver isso, a gente acaba murmurando contra Deus. Mas quando tem essas coisas, a gente começa a treinar a liderança. Então eu quero lhe dizer que a crise é um convite à mudança. Amém. E quando você está em crise, algo novo muda na tua vida, na tua família, no teu ministério, nos teus doces, na tua igreja, nas tuas finanças, na tua essência, e toda a área ruim da tua vida é lançada fora e começa a ficar só a essência, porque à medida que cada crise se manifesta, algo novo brota para mudar a nossa sorte e fazer de cada um de nós um líder mais excelente do que ele. Os quantos aqui podem celebrar o Senhor por isso? A crise não deve ser desejada, mas ela não pode ser subestimada como chefe. As crises são um fator natural, elas aparecem.
elas aparecem para um treino, elas aparecem para uma perfeição, elas aparecem até para nós mesmos vermos, notarmos, avaliarmos que alguma coisa espetacular aconteceu, porque a crise, ela tem duas reflexões terríveis. Uma antes, está chegando a crise, antes de chegar a crise, a gente fica em crise por causa da crise. Meu Deus, eu vou cantar música, Gilmar Brito, eu não mereço. Você sabe por quê? Por exemplo, morre alguém da sua família, você fala assim: eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo, porque a gente acha que as coisas ruins só podem acontecer com os outros. Está sempre fora. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso, porque a gente acha que só os outros que têm que passar por um momento ruim. Mas quando a crise se instala no nosso território, a nossa experiência é base suficiente para salvar centenas de milhares que virão à nossa direção. Porque nós temos uma experiência acumulada e Deus nos dá essa experiência para poder salvar outros tantos, para entrarem na terra pelo qual eles não estão conhecendo o caminho, e eles sairão cheios de êxito, e você fará parte dessa conquista também, e o legado dessa conquista também é seu. Você faz parte desse legado e você celebra esse legado. Quantos podem aí receber da parte do Senhor? Então, a crise é um convite à inteligência, e a crise é uma assinatura à sabedoria. Quando você está em crise, a sua inteligência é convocada para ser acionada, e a sua sabedoria recebe uma assinatura nova. Onde está escrito isso? Está escrito em Daniel capítulo 10, que a crise é um fator importantíssimo para poder mexer nas minhas entranhas e arrancar os lixos internos e fazer uma provocação de derrames dentro de mim de valores que não tinham mais peso. Quem aqui já ouviu falar em Benihim? Benihim teve uma crise matrimonial, a mulher foi embora de casa. Quem soube disso? Vocês são fofoqueiros. Foi embora de casa. Por 6 meses, ela na casa dela e ele na casa dele. 6 meses. O mês passado, ele foi lá e pediu ela em namoro. Posso namorar com você? Começaram a namorar. Vamos casar em 24 de dezembro. Pediu em noivado. E agora vão casar. Porque ele entendeu que aquela crise era sinônimo das deficiências dele, que não foram tratadas, e das deficiências dela, que não foram tratadas. A família dela, só de sacerdotes, entraram na casa 6 meses e começaram a cuidar dela. A família dele, só de homens de Deus e de judeus, começaram a tratá-lo. Tratou de um lado, tratou do outro. Ela ficou na recâmara e ele ficou no talão. E agora eles voltam e vão começar a vida 2 sem crise. Sarados, porque a crise nos dá a oportunidade de começar tudo de novo e debaixo de uma unção sobrenatural, e aquilo que não era respeitado vai ganhar respeito, aquilo que não era valorizado vai ser valorizado, aquilo que não tem importância vai ter importância, porque a crise nos acorda para as pérolas que estão perto de nós e que nós não estamos vendo. E agora temos que alimentar as pérolas. Fevereiro ele vai estar aqui com a gente, em lua de mel, 2 meses de casamento. Diz a data após para a gente vir. Tenha calma. Vamos confirmar primeiro se realmente a agenda vai suportar. Nós já temos uma pré-agenda para fevereiro e outra para junho, o nosso congresso. Se Deus confirmar.
Agora é claro que eu falei, vai ter retaliação na cidade, vai ter gente dizendo: pô, Beninho, você vem aqui, não vem aqui. Tu vai na casa, então eu estou provocando uma crise. Para que haja mais relacionamento, porque as crises do cartão de visita, que tem acessos a um relacionamento novo. Todo mundo que está em crise nós mandamos amizade. E todo mundo que está em crise volta aos valores que haviam sido perdidos. Então a crise é uma estratégia divina para fazer de você um líder melhor em todos os aspectos. Tem gente aqui que vai viver os melhores dias da sua vida, mas a primeira parte da crise é: eu não mereço. E a gente se sente, como diz na Bahia, um bacanão, quase um bacanão. A gente se sente cara, é tipo, sente o poderoso antes da crise. Quando chega a crise, a gente diz: não, mas eu, sinceramente, logo eu, que faço, que acontece, não. Mas tem algumas coisas que a gente não vê. Exemplo, o Ministério da EVUXU está passando por uma terrível crise administrativa. E o Ministério mudou toda a administração por causa da crise. Porque tinha gente que estava na administração há 50 anos dizendo: não entrega, não aposente, você vai continuar sendo pastor, mas não quero. E as mentes novas querendo trabalhar, e os velhos procuraram o patrimônio. O caçula tinha 90. Então na crise deixamos as nossas bengalas e as nossas moletas, os pensamentos velhos, e nascem pensamentos novos. Amém? Olhe, todo mundo aqui está numa crise, inclusive eu, está vindo um sinal maravilhoso de Deus aí. Mas não mente, não tem que bater palma não. Mas observe, no primeiro tempo da crise, há o objeto de negação. É como uma pessoa que erra e você está errado. Não estou não, por quê? Aí a pessoa procura todas as justificativas. Quando ela descobre que elas estão erradas, elas já perderam muito tempo naquilo que poderia ser reconquistado. Porque a crise, antes de ser instalada, ela cega até os novos, até os de alto conceito, até os chamados homens de grande visão. Ela cega, ela tira o entendimento. Quando ela é instalada, ela provoca, diga provoca. Fala mais forte. Mais forte. Reflexão. Eu estou falando do verbo provocar e não do verbo vomitar. Porque provocar em Manaus é vomitar. Fulano provocou hoje 3 vezes. Mas por que você não repreendeu? Não, ele repreendeu o quê? Ele não te ofendeu? Não, ele vomitou. Ah, ok. Na Bahia, quando a mulher tem filho, diz: olha, fulano de tal descansou. No Nordeste, na Bahia descansar é morrer. E quando diz, na Bahia fala: olha, fulano descansou. Meu Deus, que homem deu? Não, deu luz, nasceu menino. Ah, você tem que saber falar direito, não é? Aqui provocar é vomitar. Fulano acabou de provocar. Não, provocar é o verbo provocar. Provocar é aquilo que lhe estimula e lhe instiga a fazer algo diferente. A crise vai provocar você a repensar a sua vida, seus valores pessoais. A crise vai provocar você pensar na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu cônjuge e naquilo que Deus te deu. A crise vai provocar você reavaliar a sua equipe, os seus 12, aqueles que trabalham debaixo dos 12, as células, o ministério. A crise vai provocar você refletir sobre a igreja, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre a dança. A crise vai provocar você pensar sobre as finanças, porque todo dia, pelo menos 3 dias na semana, eu tenho que comer em restaurante. Porque eu tenho que fazer o dono do restaurante mais rico.
cena em restaurante e não compramos roupa nova porque não precisava. E compramos um apartamento à vista. Sabedoria não é para todos, porque tem alguns que não têm a ação nem sequer de pedir. Observe o quanto Deus te prosperou e você jogou fora. Que prazer tem o Senhor de te fazer próspero, e você fazer caminhos e perca a porta da prosperidade por causa das vaidades todas. Quer fazer um pacto? Aqui em casa, 2 anos sem roupa nova, sem sapato novo, e você vai calçar sapato sem nunca gostou. Nesses 2 anos, eu valorizei cada roupa que eu ganhei de presente. Alguém vinha, Jesus mandou te dar isso, me der logo, não Jesus. Uma roupa. Foi o ano que eu ganhei mais sapato. Eu tinha problema com sapato, hoje não tenho. Eu tinha problema de alma com esse sapato. Eu usava o sapato, todo mundo dizia assim, onde é que o senhor compra? Eu dizia, nos Estados Unidos. $15. Doeu até o juiz para não ficar na minha besteira com aquele sapato acabando comigo. Você sabe que sapato apertado não funcionou. Altera o batimento cardíaco. Esquenta o seu juiz. Você começa a gritar, você por favor, tira o sapato. Desce no salto, que tudo vai melhorar na tua vida. Quando eu conto, eu não estou querendo falar disso. Embora a gente esteja em crise. As crises, elas são benéficas. Nenhuma crise nos causa mal no depois. Ela faz mal antes, por a gente se sentir indigno. Ela nos faz mal durante, por a gente se sentir sem potencialidade de resiliência. A gente não sabe como cuidar da crise. Mas depois da crise, porque tem um antes, tem um durante. Mas irmãos, por favor, tem um depois. Eu quero dizer que tem muita gente aqui que já está no depois. E tem muita gente aqui que está entrando no depois. Mas tem gente aqui que já está na porta de entrada no depois. E você vai celebrar muito aquilo que Deus vai fazer, estabelecer na sua vida, porque você está refletindo algo poderoso que vai girar uma chave na sua história. Diga, crise. Falar de mim, líder que reflita de uma forma muito saudável. Diga, a crise me faz ver o exército que eu tenho. Fique em pé. Vou lhe mostrar o exército. Fique em pé. Só levante a mão aqui quem é líder. Assim. Pode ficar assim, dando a Deus para mim. Mas de quando eu estou olhando a terra prometida, eu não era cheio. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo aqui é líder, porque ninguém pode entrar aqui hoje se não for líder. Vamos. Você é um príncipe. Aqui é um palácio para Deus. Mas tem uma guerra lá fora. E você vai ter que trazer a patente de novo. Alguém está ouvindo isso? Alguém está ouvindo isso? Você é uma pérola. Gerada numa concha onde você não mediu. Não mediu seu resultado. Seu resultado não foi medido. Levanta as duas mãos agora. Está limpo. Está muito lindo. E você, ao invés de virar uma defração, uma surpresa ruim, você reagiu na crise e virou uma pérola.
Você é uma pérola que, quando o especialista olhou, fez: uau! Isaías diz que as mãos do Senhor são como conchas, e hoje o Senhor vai te gerar na mão dele. Levante as suas mãos e faça isso. Diga: faça isso. Diga: o meu conforto está sendo uma cilada para a minha liderança, para mim mesmo e para a minha casa. O meu conforto não me fez observar os perigos, os detalhes do inimigo à minha liderança. Eu peço perdão, Senhor, porque eu sou uma pérola e hoje eu estou sendo alimentado. Eu não sei qual é a cor, mas eu tenho uma das 12 cores, e todas elas são importantes. O importante é já ser selecionado para ser uma pérola. Começa a orar aqui, mas deixe sua mão levantada se você suporta. Tudo se move nesse sistema, tudo se move no planeta a partir dos 12. Os 12 são príncipes que trazem da terra o fruto da terra. Eu quero ouvir você orando. Eu quero que você ouça a sua voz orando. Se você não se ouvir orando, você não está na medida da oração. Se ouça orando nesta hora. Porque os 12, quando voltaram, trouxeram frutos. Todo mundo que vai para a guerra tem direito a trazer os seus frutos da guerra. Porque no palácio é para ser condecorado, no palácio é para ser respeitado, é para ser honrado, mas a nossa missão é no campo de batalha, e as pérolas não se dão. Forte esse aplauso, Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes nesta noite e pode dizer: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito? Feche as alas, por favor. Feche as alas, os corredores. E vamos nos alegrar no Senhor e na força do seu poder.